Fala aí pessoal, então aula 2 de correção dos exercícios práticos do módulo 5. Então, número 3, ataque de força bruta em aplicação web. Uma aplicação web está disponível na porta 80 e possui um formulário de autenticação por usuário e senha. Sabe-se que o usuário Bruno existe na aplicação, então a gente pode vir aqui, criar um módulo web, por exemplo, e botar o usuário Bruno, tá? Porque assim, pessoal, muitas vezes, pode ser que, inclusive eu adicionei aqui o SHFTP, pode ser que o usuário do FTP ele conecte no SH, tá? Como aqui não foi, no caso aqui não foi o caso, né, do Daniel conectar no SH, mas é muito comum que a máquina compartilhe o acesso do FTP e do SH com o mesmo usuário. Não é o mesmo do usuário web, tá? Normalmente o usuário web vai ter, por exemplo, um banco de dados próprio, não está relacionado com a máquina em si, com o sistema operacional, tá? Então, muito provavelmente o que a gente achar no usuário Bruno não vai ser replicado na máquina, né? Na máquina do sistema operacional. Isso falando do ambiente real ou do nosso cenário aqui, tá? Pode ser que no CDF isso seja comum, por exemplo. Então, temos o usuário Bruno não web. Antes de realizar o ataque, você deverá criar uma word list personalizada seguindo os critérios abaixo. Senhas com exatamente 5 caracteres, utilizando apenas os seguintes caracteres: BRN123, né, que parece a palavra Bruno, e após gerar a word list, utilize a ferramenta Hydra para realizar um ataque de força bruta contra a aplicação web. Nesse caso vai ser um ataque de força bruta mesmo, não vai ser um ataque de dicionário, porque a gente vai gerar todas as possibilidades, né, na lista que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, qual que é a senha do usuário Bruno? Inclusive eu não cliquei aqui em resposta para a gente ver antes, né, que o par de credenciais é o Daniel Trust No One, e esse é o comando necessário, né? Isso aqui a gente viu na aula passada. Belezura, vamos descobrir então. Primeiro a gente vai ter que gerar a word list, né? E para gerar a word list o que a gente pode fazer? A gente pode usar o crunch, né? O crunch a gente já aprendeu a usar nas aulas, e aí para gerar o crunch a gente primeiro bota a quantia de caracteres, nesse caso vai ser 5 e 5, porque a gente quer gerar apenas, né, exatamente de 5 caracteres a word list. Em seguida, a gente bota os caracteres que a gente quer utilizar, nesse caso vai ser BRN123, e aí menos O para salvar a word list, vamos chamar de word list bruno.txt, por exemplo, tá? E aí ele vai gerar 7.000 possibilidades aqui, são bastante possibilidades, principalmente para um brute force de web, tá? Mas obviamente a gente não tem aqui as proteções propriamente configuradas, então vai ser tranquilo fazer esse brute force, tá bom? Pode dar um catch aqui e a gente vê todas as possibilidades possíveis com esses caracteres com esses caracteres numa senha de 5 caracteres, beleza? Então vamos lá. Agora basta a gente fazer então o brute force. Vamos aqui abrir a aplicação web, inclusive, para dar uma olhadinha nela. Beleza, padrãozinho. A gente pode, por exemplo, a gente poderia abrir o burp, né, que é mais direto ao ponto, mas vamos evitar de abrir o burp, vamos botar sei lá, uma admin aqui e vamos clicar em network para pegar aqui para qual endereço que ele manda primeiro. Então nesse caso vamos dar um enter aqui e ele dá um post para o barra mesmo, não dá um post para um barra login.php, por exemplo, da vida. Então a gente vai fazer no diretório raiz do brute force. E para ver também os parâmetros, né, que foram enviados, então a gente pode clicar aqui em request e foi enviado o username e o admin, né? Lembrando que a gente também pode ver esses parâmetros simplesmente inspecionando os caracteres, né? Os caracteres não, inspecionando os campos, né? A gente poderia vir aqui, por exemplo, ó, o campo é username e o campo de password é password, né? A gente vê aqui pelo ID deles, tá? Pelo nome deles, no caso, né? Não pelo ID. Belezura. Então vamos lá, vamos fazer o brute force então, a gente sabe que é usuário e username e password. Então vamos lá, Hydra, -L minúsculo, porque a gente já sabe o nome do usuário, Bruno é o nome do usuário, a nossa word então -P maiúsculo, barra user share, nesse caso não vai ser o user share, né, viajei, vai ser a própria word list Bruno, que está no nosso diretório, tá? O diretório, o IP que a gente quer atacar, no caso 92.168.1.101, nesse caso vai ser um post, né, então vai ser um HTTP post form, a gente já viu como fazer isso nas aulas. E agora é o seguinte, a gente vai abrir aspas, tá? E aqui dentro a gente vai botar a parte mais importante, vamos dizer assim, que é dizer para qual caminho que o Hydra vai fazer o pentest, nesse caso vai ser o próprio barra, tá? Como a gente já viu. 2 pontos, o campo de username, que nesse caso vai ser Bruno, então a gente pode botar igual a Bruno. Bota o e como inicial para indicar outro parâmetro. E password, nesse caso o password vai vindo da word list, né? Então a gente vem aqui e bota, abre chapéus assim, né? E bota o pass, que é isso que vai vir, né, da word list, tá bom? E em seguida a gente bota 2 pontos. E aí a gente poderia botar usuário ou senha inválidos e ponto. Por que usuário e senha inválidos?
Se vocês bem repararam, quando a gente tentou logar com um usuário sem inválido, a gente recebeu essa mensagem, certo? E a gente já sabe que a gente tem que botar uma mensagem negativa para o Hydra, para ele ver, ó, quando eu não receber isso, quer dizer que eu achei uma credencial válida, então me retorne aquelas credenciais. E é basicamente isso. Para deixar mais claro, a gente pode vir aqui dar um F e igual, tá? Isso significa failure. Então, uma mensagem de failure é isso aqui. Se a gente, por exemplo, não soubesse a mensagem de failure, mas a gente sabe uma mensagem de sucesso, a gente poderia vir aqui e botar o menos S. Então, menos S não, né? S. Então, sei lá, S igual usuário sem válidos, uma mensagem de sucesso. Né? Em algum cenário, isso pode ser bem aproveitado. Nesse caso, a gente tem a mensagem de falha, então a gente pode botar o F tranquilamente, tá bom? E aí a gente pode usar um menos V maiúsculo só para ver se de fato está funcionando aí o nosso brute force, né? Ver o ataque em tempo real, certo? Vamos dar um Enter e espero que esteja tudo certinho. Pessoal, não necessariamente quando ele começou, tá? Quer dizer que está dando certo, tá? Às vezes colocou algum parâmetro errado e ele vai começar e fazer o teste normalmente, tá? Então nesse caso, sei lá, às vezes é bom passar isso por um proxy, né? Que é o burp switch que a gente vai aprender a utilizar nos módulos mais além. Né? Inclusive eu falei do burp aqui, mas vocês nem aprenderam a usar o burp ainda, né? Então não faria sentido. Mas enfim, a gente poderia isso mais futuramente passar num proxy e ver certinho se o brute force está funcionando. E aí show, ele achou credenciais aqui. Inclusive ele parou aqui, a gente nem botou a menos F, né? E ele parou. O Hydra tem dessas, às vezes tu não coloca o menos F, ele continua, às vezes ele para. Talvez dependa do protocolo. Talvez seja isso. Mas a gente achou aqui então as credenciais logo no começo do usuário Bruno com o password BB31B. Então a gente pode anotar aqui que o Bruno é BB31B. A gente pode tentar autenticar. E temos sucesso. Bem-vindo, Bruno, área autenticada. E aqui tem mais alguns desafios que vão ser utilizados mais além. Show! Essa é a senha. A gente tem aqui como gerar o word list e qual o comando que a gente precisa rodar, tá? Nesse caso aqui tem um IP aqui estático. Eu vou mudar isso aqui depois para um placeholder. Número 4, vamos lá. Então, durante word list personalizada, né? Durante a fase de reconhecimento foram coletadas as seguintes informações sobre o usuário João. Tá? O usuário João, que inclusive já está aqui na nossa word list. Nome completo, João Carlos Moura, idade 28 anos, nome do pet, Fred e banda favorita, Angra. Deixa eu dar um F5 aqui, que esse exercício ele foi alterado. Agora ele não gosta mais de Angra, agora ele gosta de Pokémon. Tá? O game favorito dele é Pokémon. Então, utilizando essas informações, cria uma word list personalizada contendo senhas entre 8 e 10 caracteres e utilize-a para realizar um ataque de dicionário no SSH. Então vamos lá, pessoal. Parece um pouco complexo criar essa word list, né, baseado nisso, mas a gente já utilizou, né, uma das ferramentas que coleta essas informações, né? Acho que foi na última aula de geração de word list, inclusive, a última ferramenta que a gente viu de geração de word list, que é o BOP, né? O BOP CRK, e aí a gente usa a flag "-i" para deixar de modo interativo. Tá? Nesse caso, então, que são de 8 a 10 caracteres, então 8 caracteres mínimos, 10 caracteres máximos. O nome inicial do João é João. E sempre tente colocar tipo, o mais simples possível, tá? Em vez de botar João com J maiúsculo e o A com acento, tenta botar normal, porque a própria ferramenta já deixa maiúsculo João, por exemplo. E o acento é muito raro de ser utilizado em senhas, né? Nada impede que tu gere uma depois com acento, mas no começo vamos tentar facilitar o máximo possível. Surname é sobrenome, então a gente pode botar o Carlos Moura. E o last name é Moura. Não sei porque ele separa aqui surname de last name, né? Inclusive o first name pode ser João Carlos, não, first é só o primeiro, né? Enfim, de qualquer forma ele vai montar do mesmo jeito, depende de como a gente coloque aqui. Birth date, então o nascimento dele a gente não tem, né, a data de nascimento dele, mas a gente sabe que ele tem 28 anos, então se agora é 2026, quer dizer que ele nasceu em 98, certo? Ou em 97 e ainda não fez aniversário, que ele pode ter 29 esse ano também. Então vamos colocar 98 agora e depois a gente pode colocar 97, por exemplo, caso ele vá fazer 29 anos esse ano. Tá certo, né? Se a pessoa tem 29, se a pessoa nasceu em 97, 3, 25, ela vai fazer 29. Isso, perfeito. Né? Fazendo os cálculos de cabeça aqui. Porque eu troquei lá, né, a banda favorita dele de Angra para o game favorito, porque se tu colocar aqui uma banda, ele vai tentar pesquisar nos repositórios meio antigos e pode ser que ele não ache e a ferramenta fique em looping, tá? Então, para usar esse parâmetro específico, pelo menos não é o melhor cenário usar essa ferramenta aqui, tá? De bandas, tá? No caso, você pode colocar as bandas aqui em outras palavras, né? Se você quer pesquisar somente, se você quer colocar somente as bandas, por exemplo, na word list, tá? Essa aqui, o problema é que ela vai filtrar por sons, por letras e tal, e tentar pesquisar palavras nas letras das músicas e às vezes dar uma bugadinha. Então, beleza.
pesquisar por outras palavras relevantes. Vamos colocar aqui Angra, então, que é a banda dele, e Pokémon também, que ele gosta de Pokémon. E aqui ele fala que é separado por vírgula, né? Então, vírgula, Pokémon. Quer fazer transformações lit? Quero, que é, por exemplo, transformar a letra E no número 3, né? Ou a letra A no número 4, por exemplo. Quer fazer transformações de maiúsculo e minúsculo? Sim, pode fazer. E quantas palavras a gente quer combinar? Vamos combinar 2 por enquanto, e aí depois a gente pode gerar mais se necessário, tá? E aqui então ele gerou 2.500 senhas, a gente pode dar uma olhadinha no TMP, e a gente percebe aqui que ele então gerou Pokémon, né, senha com Pokémon, senha com Angra, mudou o sobrenome do cara, e mais wordlists, né? Então mais wordlists é Moura João, João Angra, e assim por diante, né? João Angra, Moura João e etc. Várias combinações, tá? Então beleza, vamos mudar de TMP para wordlist João, é que o wordlist já tem, né? Vamos mudar para senhas joão.txt, tá? E agora é simples, né, pessoal? Brute force em SH, a gente já está cansado de saber. Hydra menos L minúsculo, com o nome do João. Menos P é o wordlist do João, né, que é a senha joão.txt. SSH que é o protocolo que o exercício falou, né? SSH, ponto barra barra. E o IP, né? 92.168.101. E aí vamos ver se a gente descobre a credencial do João. Vamos colocar um "-v" aqui para ir vendo as tentativas. E vamos ver se então a gente encontra a senha dele. Beleza, não passou muito tempo aqui, já achamos a senha do usuário João, que nesse caso é Moura João. Uma senha bem comum de se ter, né? Quando, vamos salvar aqui, que é substituir as letras reais, né? Tipo O pela letra O, que é justamente o dicionário lit, né? Então aqui a gente achou o acesso do usuário João. Vamos tentar conectar aqui com ele no SSH e vamos ver se a gente consegue. Dar um paste aqui que a gente está com a senha no copy e aí acessamos com o usuário João. Beleza, pessoal? Tá resolvido aí o exercício 4, então, né? Comando para gerar wordlist, comando para fazer o brute force. Show? Por último, vamos aqui no exercício de password spray no SMB. Uma lista de possíveis usuários válidos do SMB foi obtida. Então, possíveis usuários, né? Não quer dizer que todos são válidos. Sabe-se que a organização costuma utilizar uma senha padrão para reset de senha. Senha 2026, exclamação. Muito comum, né? Um padrão muito comum. Quando exige, por exemplo, 8 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula e caráter especial, isso aqui é um padrão muito comum a ser seguido. Utilizando a técnica de password spray, ou seja, testar vários usuários com a mesma senha, teste a senha abaixo contra todos os usuários da lista fornecida. Podemos baixar aqui ou dar só um open e ver a lista dos usuários. Vamos dar um copy aqui nela, dar um Ctrl A, copy, vamos colocar, será que todos os usuários estão aqui? Maria, Daniel, João, Eduardo, Tiago, e o Bruno está aqui, e o Bruno está aqui. Então, se todos os usuários estão aqui, vamos substituir aqui, né? Não tem problemas. E também vamos criar um arquivo, né? Vamos chamar aqui de... bom, deixa eu apagar esse smb que estava aí sobrando. E vamos criar um nano smb.txt. E agora a gente tem usuários aqui. A gente pode utilizá-los, né, e fazer o brute force, tá? Acho que é isso, né? Vamos ver se tem mais algum comentário relevante. Acho que não. Então, a gente poderia usar o Hydra para isso, né? Hydra, menos L maiúsculo, SMB, menos P minúsculo e a senha, por exemplo, senha 2026 e o IP. Então, 192.168, SMB, né? SMB ponto barra barra e o IP, então 192.168.101. Só que a gente perceberia, né? Vamos esperar ele começar, que o Hydra ele suporta somente o SMB versão 1, que é um protocolo um pouco defasado do SMB. Tá? Inclusive, se tu encontrar um SMB1, tu até pode reportar como um malvum, porque ele é realmente bem defasado, tem vulnerabilidades conhecidas, etc. Tá? Então, como ele não suporta o Hydra, ficou como exercício, né, para vocês pesquisarem as ferramentas. Tá? E aqui nas dicas, inclusive, a gente tem, né, a indicação do NXC, o antigo, né, CrackMap exec, tá? Ferramenta muito utilizada aí, né, para pentest, principalmente de AD, que tem muita SMB, ou de ferramentas, ou de ambientes, né, de network em si, né, que seria o net exec, tá bom? Antigo CrackMap exec. Então, eventualmente tu vai estudar essa ferramenta muito mais a fundo quando tu for estudar, sei lá, uma OSCP da vida, ou estudar só esses tópicos que eu comentei no geral, mas faz parte da nossa vida quando a gente não sabe resolver certo desafio, simplesmente ir lá e pesquisar no Google, certo?
como resolver, e nesse caso era assim, porque eu não acabei não mostrando as ferramentas na aula, tá? Então beleza, vamos lá. E para usar o NXC é tranquilo, tá? NXC menos SMB, né, para dizer que é o protocolo SMB, que a gente quer fazer o brute force, menos U, a word list, então nesse caso é SMB, o IP que a gente quer atacar, então 192.168.1.101 nesse caso, e menos P, a senha que a gente quer utilizar. Nesse caso, a senha que a gente quer utilizar vai ser senha 2026, exclamação. E, eu botei o alvo errado, né? O alvo não é aqui, o alvo é depois do SMB aqui, ó. Assim. E ele vai começar o brute force pra gente. Inclusive, então deu failure aqui para todos os usuários, mas ele conseguiu autenticar com o usuário Vini, tá? E dito isso, a gente pode vir aqui, copiar, salvar o usuário Vini no SMB. E a gente poderia testar se ele funciona no SSH, por exemplo, né, numa possível pós-exploração aí, ou na própria exploração. Mas agora vamos se limitar, né, a somente a descobrir a senha dele, tá bom? É isso, percebam que ele parou no sucesso também, tá? Porque tem mais usuários depois do Vini, tá? Tem o Vini, e a gente poderia tentar outros usuários também, vai que tem um outro usuário com a mesma senha, tá? Então, possivelmente o NXC tem uma flag aí para não parar no sucesso, tá? Mas nesse caso vamos parar aí, porque o nosso objetivo é justamente encontrar a senha do senha 2026 e eu já sei previamente que tem somente o Vini, tá? Nesse caso aqui, vamos ver, vamos pesquisar aqui então a menos help, só para curiosidade, que eu acabo não lembrando qual a que não para no sucesso, né? Vamos ver. Olha, inclusive ele faz o ptest de alguns. Ó, faz do FTP, faz do RDP, do LDAP e etc, tá? Não tá aqui, vamos pesquisar. NXC don't stop on success. E vamos ver se a gente descobre aqui a flag. Continue on success. Beleza. Então, menos continue on success. Bem intuitivo o nome. E vamos ver se ele continua. Beleza, ele continua depois do Vini. Tá? Mas nesse caso a gente sabe que não tem aí nenhuma outra senha. Nenhum outro usuário com essa senha aqui. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está a alternativa do CrackMapZec, que é exatamente igual a do NXC, né? O formato do Netcat, do NetZec, é exatamente o mesmo formato para executar o comando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas, que vocês tenham resolvido com sucesso ou não os exercícios, porque nem sempre a gente vai conseguir resolvê-los, é por isso que essa aula está aqui, tá? Faz parte não conseguir resolver eles. E é isso, acho que esse é o começo dos exercícios mais voltados para a máquina que a gente desenvolveu, né? Então, por exemplo, o módulo 6 não vai utilizar tanto essa máquina, mas o módulo 7, 8 e 9 sim vai utilizar, então inclusive eu indico que vocês mantenham, tá? Essas notas aqui a partir de agora até o módulo 9, que a gente vai levando elas adiante. Certo? Valeu! E é isso, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo módulo.